Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Brás fica pronto para negociar atacante do Flamengo, mínimo 3 anos. Atacante de saída do Mengão emprestado pelo Flamengo ao 13 da Paraíba, o atacante Thiaguinho tem sondagens para finalmente deixar de ser jogador do clube carioca. A diretoria negocia uma saída de graça ao exterior. O rubro-negro deve repetir modelo de negócio que vem dando certo, ceder sem custos e assegurar parte dos direitos econômicos. Atacante de saída do Mengão. Emprestado pelo Flamengo ao 13 da Paraíba, o atacante Thiaguinho tem sondagens para finalmente deixar de ser jogador do clube carioca. A diretoria negocia uma saída de graça ao exterior. O rubro-negro deve repetir modelo de negócio que vem dando certo, ceder sem custos e assegurar parte dos direitos econômicos de olho em uma venda futura no futebol europeu. O jornalista Vene Casagrande traz atualizações sobre a situação envolvendo o jogador que está fora dos planos do Fla e não será utilizado pelo técnico Tite no elenco da Gávea. Jogador do Flamengo e emprestado ao 13, Thiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercado alternativo, como o Dinamo Tbilisi da Geórgia e o Chadormalu Arkadan, do Irã, destaca. Condições para fechar negócio. Vene Casagrande conseguiu apurar quais são as condições que a equipe do Rio de Janeiro pede para fechar o negócio em definitivo na janela de transferências que segue aberta. O Flamengo topa fazer negócio em definitivo sem receber compensação financeira, mas impõe exigências, escreveu o comunicador através do próprio Twitter. O que o mais querido pede é ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante e o vínculo dele com o futuro clube seja de no mínimo 3 anos, sinalizou Vene. Thiaguinho não tem espaço no Flamengo, principalmente com Pedro em ótima fase, Gabigol recuperando o bom futebol e Carlinhos saindo frequentemente do banco para fazer a diferença dentro das 4 linhas. Alvo do Flamengo, Marcos Antônio explica motivo de ter escolhido São Paulo. O meio-campista que foi alvo do Flamengo ao longo do ano, abriu o jogo sobre sua escolha pelo São Paulo. São Paulo apresenta ex-alvo do Flamengo. O mercado da bola do futebol brasileiro está muito agitado em meio ao período de janela de transferências. Nesta semana, um jogador que foi alvo do Flamengo chegou ao país e foi apresentado como reforço do São Paulo. Trata-se do meio-campista Marcos Antônio, de 24 anos. O jogador, revelado pelo do Atlético PR, estava na Lazio da Itália, e figurou entre os desejos do rubro-negro no mercado ao longo de 2024. Nos últimos dias, um dirigente da equipe italiana afirmou que o Flamengo, depois de discutir questões financeiras envolvendo números, não chegou a formalizar uma proposta pelo jogador. Meia abre o jogo em entrevista. Em entrevista coletiva de apresentação nesta sexta-feira 26, no CT da Barra Funda, Marcos Antônio foi questionado sobre a escolha pelo São Paulo e evitou polêmicas com relação à suposta rejeição ao Flamengo. Eu escolhi o São Paulo para jogar aqui, não tem porquê. Foi aquilo que chegou. Foi a minha escolha. Está tudo tranquilo, tudo certo. Não tem problema algum, afirmou o jogador, que tem um ídolo da equipe paulista como inspiração. O profeta, o Hernanes, teve grande história no clube. Vou procurar fazer meu trabalho. Quero dar o primeiro passo, sem pensar nas coisas lá na frente. Quero dar o meu melhor para ajudar o São Paulo, acrescentou. O clube de SP topou pagar 150 mil euros, cerca de 906 mil reais, na conversão atual, pelo empréstimo. O negócio conta com uma cláusula de obrigação de compra mediante a participação do jogador em 50% dos jogos, com tempo mínimo de 45 minutos. O preço para a compra dos direitos econômicos definido foi de 4,2 milhões de euros, 25,3 milhões de reais. Flamengo. Zico é roubado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e prejuízo surpreende. Um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, o ex-camisa 10 do Fla sofreu um episódio traumático na chegada a Paris. Zico é furtado em Paris. Inegavelmente, um dos maiores ídolos da história do Flamengo é o meio-campista Zico. Isso porque o Galinho, como é apelidado, foi um dos grandes nomes da conquista do Mundial de Clubes de 1981. Além disso, o jogador brilhou com a camisa da seleção brasileira, o que tornou membro do Brasil na delegação dos Jogos Olímpicos. No entanto, Zico sofreu um episódio traumático logo no começo da estadia em Paris. Segundo Le Parisien, Zico foi alvo de um furto na última quinta-feira, 25. Ainda de acordo com a informação, o ex-jogador brasileiro teve um prejuízo estimado em 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. Prejuízo do ídolo do Flamengo.
Em resumo, o ídolo do Flamengo foi furtado na saída do seu hotel, na capital francesa, após entrar em um táxi. O galinho e o motorista acabaram sendo distraídos e outra pessoa acabou pegando uma bolsa com os pertencentes. Além de um relógio Rolex, a bolsa de Zico continha um colar de diamantes, dinheiro em espécie, sendo 2.000 euros e 2.000 dólares em notas. Ao total, o prejuízo deve ultrapassar os 3 milhões de reais em função da cotação. Vale destacar que o ex-jogador do Flamengo é um dos embaixadores do time Brasil e está em Paris para acompanhar a delegação brasileira durante os Jogos Olímpicos. Uma investigação foi aberta pela polícia francesa. Por fim, Zico se manifestou sobre o ocorrido, onde destacou que ele e a esposa estão bem, apesar de estarem se recuperando do choque após chamar o episódio de infortúnio. Flamengo toma decisão imediata sobre contratação de Claudinho, do Zenit. Negociação não entrou em consenso com o clube russo. Flamengo e Claudinho. O Flamengo continua mapeando o mercado da bola para buscar reforços e fortalecer o elenco comandado pelo técnico Tite. A diretoria tem em mente pelo menos 2 nomes de peso: Gustavo Coellar, também alvo do Corinthians, Lucas Paquetá e Claudinho, mas uma informação nesta sexta-feira, 26, surpreendeu aos torcedores. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, após semanas de negociações, o clube carioca desistiu da contratação de Claudinho, do Zenit da Rússia. Negociações entre Flamengo e Zenit não entram em consenso. Entre jogador e clube estava tudo certo verbalmente, com tempo de contrato e salário acertado, com o agente e o atleta querendo uma transferência ao clube carioca, mas as negociações não avançaram. O Zenit quer uma negociação em 3 parcelas, e o Flamengo entende que em 5 seria ideal. Com o clube não querendo se desfazer de seu cronograma financeiro, não vai fazer loucuras. Nos últimos dias, o presidente do clube, Rodolfo Landim, havia comentado sobre as negociações de Claudinho. Portanto, ainda segundo informações ao jornalista, neste momento o Flamengo desiste da contratação do jogador. Claudinho está no Zenit desde a temporada 21-22 e soma 102 partidas, com 20 gols marcados e 20 assistências. Na última temporada foi a que mais entrou em campo pela equipe russa, com 42 jogos, 5 gols e 9 assistências. Ex-Flamengo Michael é liberado por Jorge Jesus para assinar com o campeão do Brasileirão. Atacante pode, enfim, retornar ao futebol brasileiro após passagem no Oriente Médio. Liberado. Michael voltou a ser assunto no futebol brasileiro nas últimas horas. O jogador, velho conhecido das torcidas de Goiás e principalmente Flamengo, estaria em conversas para voltar ao Brasil. A informação foi divulgada por Euriquinho, ex-dirigente do Vasco da Gama, que revelou negociações do time cruzmaltino para contratar atacante. Não perca tempo e siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. Agora, uma nova informação vem animando a torcida do Gigante da Colina. Isso porque, segundo a imprensa, Michael foi liberado pelo técnico Jorge Jesus e pode deixar o Al Hilal. Por que Michael foi liberado do Al Hilal? De acordo com a apuração do jornalista Bruno Andrade, o atacante não deve permanecer no clube azul, que além de cobiçar a chegada de mais estrangeiros, deseja abrir espaço para Neymar. O brasileiro está retornando de lesão e espera fazer sua primeira temporada completa no Oriente Médio. Diante disto, o próprio Jorge Jesus deu aval para que Misha procure um novo clube. Bruno ainda revela que o Al Hilal avalia o atacante em 8 milhões de euros, 49 milhões de reais, e vai facilitar uma saída o mais rápido possível. Vale ressaltar que na temporada passada, o atleta brilhou sob o comando do Mister. Foram 21 participações em gols em 52 jogos disputados pelo clube.